Olá, tudo bem, preciosos e preciosas? Então, hoje o nosso vídeo vai falar sobre por que eu não consigo dizer não. O tema de hoje foi com base na enquete do YouTube, do Facebook, onde a gente colocou essas questões, né? Foram 3 itens, e o que venceu na votação, a maior dúvida das pessoas é por que eu não consigo dizer não? Que tem de novo ligação com a questão dos limites, tá? O que acontece? Você pode estar se perguntando assim, né? Poxa, mas por que é tão difícil essa questão dos limites? Porque o limite, ele é implicado no coração, nas emoções da criança. Porque falando em coração, quando se fala de emoções em termos científicos, é algo muito complexo. Porque, cientificamente comprovado, emoções não ficam no coração. Emoções, na verdade, ficam no cérebro, lá no processamento do neurônio, dos neurônios, né? Que graças a Deus a gente tem mais de um. E fica também, tem muita ligação com o intestino, em termos fisiológicos. Mas, por questão de representatividade, para o entendimento da criancinha, quando se fala de emoções, então se escolheu o coração como sede das nossas emoções. Mas para psicologia, para psicanálise, para psiquiatria, tem também a questão da alma, que é a sede das emoções. Então veja como tudo isso é bem complexo. E por essa complexidade é que existe a dificuldade em saber dizer não. Porque o não, ele está ligado diretamente com a identidade. O saber dizer sim ou não está ligado com a questão da identidade, de quem eu sou. E essa dificuldade, ela começa, o início dela é lá na primeira infância, é até mesmo lá na concepção. Está diretamente ligado se eu fui um bebezinho, se eu fui um embrião, se eu fui um feto, que eu fui aceito na minha gestação pelo meu pai e pela minha mãe, ou se eu não fui. Porque desde o momento que a minha existência se tornou consciente para a mulher que estava me gestando, para minha mãe biológica, no caso de quem é adotivo, isso já passou a determinar a minha identidade, logo isso já passou a determinar eu saber dizer sim ou não nos meus relacionamentos. Porque veja bem você, um indivíduo que foi rejeitado enquanto feto, enquanto estava lá na barriguinha da mamãezinha dele, esse indivíduo, independente de ser homem ou mulher, ele vai ter a necessidade de ser aceito. Então dizer não para ele já vai ser um problema, ou para ela, gigantesco, pela necessidade da aceitação. Mas por que, Clarissa? Porque o indivíduo, ele foi feito para ser amado, ok? Definido, tá? Pela ciência, né? A necessidade nossa do ser humano de ter pai e mãe, para ter uma vida emocional saudável, equilibrada, estável, com músculo emocional, precisa ter pai e mãe, porque cada um tem os seus papéis, cada um tem a sua função estrutural, a sua função emocional na vida desse indivíduo, filha ou filho. Então, o que acontece? Para poder crescer na graça e na sabedoria, como se costuma dizer, de maneira estável, de maneira saudável, de maneira equilibrada, precisa de pai e mãe. Quando esse indivíduo ele é rejeitado lá na sua gestação, ali ele vai começar a cravar uma luta com as emoções dele, querendo suprir a necessidade básica dele, necessidade básica de toda criança, de todo indivíduo, tá? Que é ser amado. Então, esse indivíduo que foi rejeitado na infância é a primeira causa, tá? Do porquê eu não consigo dizer não. Esse indivíduo que ele é rejeitado na infância, ele vai estar lutando e lutando, vai passar eternamente a vida dele lutando para receber esse amor que ele não teve. Por quê? Porque ele cresceu de maneira cronológica, né? Foi fazendo aniversário, se tornou a primeira infância, segunda infância, pré-adolescente, adolescente, jovem, adulto, idoso, mas a criança interior dele ficou ferida lá na gestação, quando ele foi rejeitado, seja pelo pai ou seja pela mãe. Uma outra causa do motivo de você não conseguir dizer não, tá? Quando você não é amado, não recebe ali atenção, não recebe a questão da conectividade emocional com o pai e com a mãe.
isso é algo que fere também a sua criança interior. Então, você tem aquela ideia, ainda que inconsciente, porque muitas vezes, quando os pacientes chegam até mim no consultório, isso não é consciente, isso é construído nas sessões terapêuticas, essa consciência de que o indivíduo ele não teve aquela necessidade básica do afeto. O que é o afeto? É a demonstração física de que você é amado, do colo, do cheirinho, do cafuné no cabelo, do abraço, do beijinho instalado na bochecha, da mãe e do pai olhar no olhinho e dizer eu amo você, você é importante para mim, como eu sou feliz de ter você como filho, como filha. E teve uma experiência onde um paciente relatou, né? Não, mas eu não tenho esse problema. Isso para mim é bem tranquilo, porque uma vez por ano, quando eu era criança, a minha mãe, ela dizia isso para mim, que no caso era na data do aniversário. Então, o que acontece? Supriu, mas não totalmente, porque a criança, ela não precisa que isso seja dito apenas uma vez dentre 365 dias do ano, que isso aconteça apenas uma vez, não. Para a criança, isso precisa ser dito diariamente. E aí entra junto algumas funções, né? Isso eu falo bem, com bastante riqueza de detalhes, com bastante propriedade, no seminário da maternidade e as suas emoções e da paternidade e as suas emoções. Lá na plataforma do Instituto Life School, tem bem de maneira assim bem descritiva, bem sistemática, bem pedagógica, tá? Sobre justamente essas duas questões, paternidade e maternidade, o que isso interfere nas emoções do indivíduo. Então, se você quiser dar uma olhadinha lá, eu te convido, tem atividades, tem indicação de vídeo, de filmes, tem indicação de filmes. Tem vídeos descrevendo cada papel do pai e da mãe, o que isso causa na vida do indivíduo, e aí você vai ter uma noção amplificada e total entendimento daquilo que te faltou. Que aqui eu tô fazendo citações, né, de uma maneira bem generalizada, mas lá você consegue ter com singularidade a sua individualidade e o seu caso, na plataforma do Instituto Life School, ok? Então, voltando aqui. Então, o que acontece? Quando esse indivíduo ele tem essa demonstração de afeto de maneira verbal, na sua infância, uma vez, de um ano inteiro, escolhe-se um dia e isso acontece, já é uma base, né, para o processo de memória RAM na formação, em toda evolução emocional, psicológica, da psique do indivíduo, ter como trabalhar. Só que não é o suficiente, fica faltando. Então, esse indivíduo, seja ele homem ou mulher, ele vai crescer com falta nessa questão da sua identidade. E isso faz com que esse indivíduo, quando adulto, ele precise dizer um não, isso para ele é uma dificuldade. Por quê? Porque essa criança interior está gritando, eu preciso ser amado, eu preciso ser amado. Logo, qual é a ideia inconsciente que ativa no meu cérebro? Se eu disser não, a pessoa não vai me amar. Então, eu preciso estar sempre obrigado a dizer sim, independente da circunstância. Eu já atendi muitos casos, por exemplo, onde os pacientes, sejam eles homens ou mulheres, eles chegam até mim relatando de relacionamentos abusivos. Abusivos de maneira verbal, através de uma linguagem pejorativa ou abusiva, até mesmo fisicamente, sexualmente e psicologicamente, e a pessoa não consegue se desvencilhar. Ela sabe que aquilo ali não está sendo legal, não é o parâmetro de relacionamento que ela gostaria, não é o nível de intimidade que ela sonhou, não é o ideal de relacionamento que ela almeja, mas ela não consegue se desvencilhar. Por que isso acontece? Porque, veja bem, o primeiro amor de uma menina é o pai, o primeiro amor de um menino é a mãe. Se esse primeiro amor, ele não satisfaz as emoções desse indivíduo enquanto criança, seja menino ou menina, a criança interior desse homem e dessa mulher hoje vai continuar gritando por esse amor. Então, eu não tenho por base um amor que me deu
um parâmetro que me deu um início, um exemplo, onde eu pudesse exigir uma medida de amor que me satisfizesse. Eu não tive amor, eu não recebi amor, eu não tive afeto, eu não fui importante, eu não recebi atenção. O meu pai e a minha mãe, eles não paravam um minutinho do dia, eles não olhavam nos meus olhos, eles não diziam quanto eu era importante. Não, eles gritavam comigo o tempo inteiro. A impressão que eles me passavam é que eu era um atrapalho, que eu era um peso, que não era bom me ter, porque perto de mim eles estavam sempre irritados, incomodados. Então isso gerou em mim um sentimento de que eu sou alguém que eu não sou digno de ser amado. Logo, eu vou aceitar qualquer relacionamento. Por quê? Porque eu não tenho um padrão que me positive. Eu não tenho um padrão lá na minha infância para no meu processo de memória RAM eu puxar a gavetinha e eu dizer: esse me serve como parceiro ou como relacionamento. Esse não me serve, porque a minha mãe me amou dessa forma, o meu pai me amou daquela outra forma, então não condiz com a forma como eu fui amado, logo não me serve. E aí eu não consigo dizer não. Eu não quero você como parceiro. Não, eu não quero você como parceira. Então, o que você precisa fazer? Você precisa buscar na sua infância. 99% dos casos, a dificuldade em dizer não está totalmente ligado com o exercício da paternidade e da maternidade desde a sua concepção, tá? Tem uma linha da psicologia que deixa isso muito claro, que o bebezinho lá, o embrião, ele tem sim memórias emocionais. Então, você precisa buscar resgatar a sua história. O fato de você hoje, enquanto adulto, pode ser uma que está me ouvindo, pode ser um senhor, uma senhora, você não consegue dizer não por conta lá da sua primeira infância, da sua gestação, tá? Um outro fator muito, muito comum que acontece de não conseguir dizer não. Eu não quero fazer, eu não gosto de ir em determinado lugar, mas eu me obrigo. Por quê? Também tem tudo a ver com a questão de eu não me achar digno de ser amado. Se eu disser não, talvez eu nunca mais seja convidado. Quem vai me convidar de novo? Porque a minha estima é baixa. Eu não recebi dos meus pais, tanto mãe quanto pai, eu não recebi deles uma quantidade suficiente de amor próprio. Então, hoje, quando eu recebo um convite, ainda que eu não goste, eu me obrigo a ir. Por quê? Porque o meu inconsciente grita que é a única forma de eu ser amado. É eu aceitar tudo e qualquer coisa, ainda que não me convenha. Então, você precisa começar. Tá bom, Clarissa, ok, esse é o meu caso. Realmente, eu não ganhei atenção, nem do meu pai, nem da minha mãe. Ou entenda o seguinte fato: se você ganhou atenção só da mãe, ficou faltando a atenção do pai. E você tem dificuldades também em dizer não. Eu ganhei atenção só do pai, por motivos mil, que nós não estamos aqui para julgar. A questão de buscar restauração para suas emoções diz respeito só a você. Quando se trata de emoções, a lei do determinismo não conta, que é aquela questão de ficar culpando o outro e se justificando em cima daquilo que o outro fez com você. Entenda que restauração das emoções está diretamente ligado com eu sair do lugar do vitimismo. E eu assumi o que fizeram comigo e eu decidi o que eu vou fazer com aquilo que fizeram comigo. Porque a diferença na sua vida não é você morrer na situação do que fizeram com você. É justamente a sua escolha em cima daquilo que fizeram com você. Porque aí as suas emoções, há um processo, né, na restauração das emoções. Primeiro de tudo, trazer à consciência o teu problema. Então, você vai sim precisar de uma ajuda especializada, isso é fato, tá? É bem difícil conseguir recuperar-se emocionalmente sozinho. Então, você, primeiro de tudo, precisa entender e ter consciência das suas falhas, das suas debilidades emocionais. Primeiro passo. E aqui eu entro na questão da resolução.
Então, primeiro, você percebe as suas falhas emocionais. Ok, eu sou alguém que tenho dificuldade total em dizer não. Dizer não para mim é um problema, é um bloqueio. Eu não consigo. Consciência do problema. Próximo passo: achar a causa do problema. Porque você não conseguir dizer não é um sintoma. Para conseguir a restauração das emoções, que é processual, porque é a pergunta que eu mais ouço no consultório. Tá bom, Clarice, quanto tempo vai levar para eu conseguir restaurar as minhas emoções? Querido, querida, precioso, preciosa, entenda que, em se falando de emoções, como eu já disse lá no início do vídeo, é algo complexo. Envolve criação, envolve a tua identidade, como ela está e em que lugar você quer chegar, envolve a sua capacidade de assimilação de tudo o que vai ser modificado, envolve o seu temperamento, a sua personalidade. Então não é algo que eu chegue, ou que qualquer terapeuta chegue com a vara do plim-plim-plim e resolva, né? Eu sempre digo isso para os meus pacientes. Que legal se os cientistas tivessem inventado o xarope da resolução das debilidades emocionais, aí o paciente chega aqui, a gente abre o pote do xarope, derrama na colherzinha, mete na boquinha dele, ele engole e sai daqui com tudo resolvido. Mas não é assim. Existe um processo. Em se falando da restauração das emoções, é algo processual. Não tem vara do plim-plim-plim. E entenda que quanto maiores forem a intensividade, quanto maior for o grau de faltas que você teve, o grau da sua ferida, do seu abuso, do seu trauma, do seu bloqueio, um tempo maior vai levar para que os mesmos sejam resolvidos. Então, na verdade, não depende de quem está te ajudando profissionalmente, do psiquiatra, do terapeuta, enfim, não depende do profissional. Depende única e exclusivamente de você. Então, agora, depois dessa explicação necessária, voltando lá para a questão dos passos para se resolver, né? Ok, então, primeiro passo, consciência. Me tornei consciente que eu não consigo dizer não, já tentei de todas as formas, eu tremo, me dá crise de ansiedade, meu coração palpita, as minhas mãos ficam gélidas, elas transpiram, eu quero respirar e o ar não passa. Eu fico tonta, enjoada, com dor de cabeça, da dor de barriga. Eu não consigo dizer não. Eu travo e não saio do lugar. Eu não consigo dizer não. Você tem um bloqueio, tá traumatizada. Eu não consigo dizer não. Então, esse é o primeiro passo. Ok, você já tem ciência, consciência da sua debilidade. Próximo passo. Vamos achar a causa. Foi o pai? Não deu atenção? Lembrando que isso não é a causa total, tá? Eu tô citando aqui no vídeo uma possível causa. Pode ter várias outras, tá? Só que daí o vídeo ia ficar imensamente comprido e aí não ia alcançar o objetivo que era de você ouvir e conseguir ter resultado. Então, a causa, meu pai não me deu atenção, né? Ele realmente nunca olhou nos meus olhos ou disse uma única vez e não foi suficiente, porque aqui vale um parênteses. O que acontece? Às vezes você teve, como o caso, né? Uma vez por ano, mas você teve, a pessoa falava. Só que para você não foi suficiente. Então é onde causa algumas dúvidas. Dois irmãos criados na mesma casa, mesmo pai, mesma mãe. Para a mãe disse uma vez no ano, a vida inteira, e foi super suficiente, está super bem resolvido, sabe dizer sim, sabe dizer não, não tem problemas no limite, essa parte da identidade está resolvida. Para outros, a mãe dizia igualmente uma vez por ano, e para ele foi mortal, ele está com as emoções dele completamente devastada. Ele não sabe dizer não de maneira alguma, está totalmente bloqueado. Então, essa faceta da identidade dele está desmanchada. Por que isso acontece, Clarissa? Porque está envolvido nesse processo do exercício da maternidade, da paternidade, a individualidade de cada ser, que envolve personalidade, envolve temperamento, envolve biotipo, envolve linguagem de amor. Então, filhos de mesma casa, condições emocionais diferentes, ok? Então,
Então, voltando lá, meu pai me deu, mas para mim, minha mãe me deu, mas para mim não foi suficiente. Achamos a causa. Agora, o que fazer? Você precisa de uma ajuda profissional, porque são passos, né, a serem tomados. Mas você conseguindo chegar na frente do profissional já tendo a causa e tendo consciência do problema, já está super bem adiantado a sua questão. Eu esqueci de uma coisa. Se você está gostando dos vídeos que está assistindo, eu peço que você aperte no sininho e se inscreva no canal. E compartilha com quem você ama ou para quem você acha que é interessante estar ouvindo esses temas, que vai estar ajudando. Compartilha para que mais pessoas consigam ter as suas emoções restauradas, tá certo? Qualquer dúvida, qualquer comentário, pode ficar à vontade para também estar colocando aqui embaixo no vídeo, que vai ser um prazer poder estar ajudando você. Tá certo? Clarissa, mas o meu pai e a minha mãe, eles eram extremamente atenciosos comigo. E ainda assim, eu não consigo dizer não. Aí o que acontece? Tem que ver os outros motivos. Porque o exercício da maternidade na vida do indivíduo, tá? Ele é dividido em 4 âmbitos, certo? Organização, nutrição, a questão do afeto, né, que dá essa identidade de ser e pertencer e ajuda a fortificar os limites, porque os limites são funções dos pais, ok? E o ninho da mãe é a outra questão importante do papel da mãe. Então, você pode ter tido problema nas demais áreas do que diz respeito à função da tua mãe na tua vida. Ou você pode ter tido problema em outras áreas com o seu pai, tá? Que daí são 8, né? Que é limites, confirmação da identidade, afirmação do gênero, proteção, provisão, a questão do lançamento, a questão da direção e a questão do espiritual, da direção que o teu pai te deu no âmbito espiritual. Então, ainda que o teu pai foi alguém carinhoso, deu afeto, resolveu essa parte da tua identidade, nas outras áreas ele pode ter sido falho ou faltoso. Então, isso também faz com que você tenha dificuldades para dizer não. E aí já fica, então, uma dica. Pensa em todos esses outros temas que eu falei, do pai e da mãe, tá? Que logo a gente lança outro vídeo e tá discutindo sobre o assunto, ok? Beijo para vocês. Até o nosso próximo vídeo.